Me traz a essa tribuna novamente o meu estado, o estado do Paraná. E é uma pena que eu tenha vindo aqui as últimas vezes falar do meu estado, não com alegria nem com regozijo, mas venho falar de questões que estão entristecendo a nossa história e a situação vivida principalmente pelos servidores públicos do Paraná e especialmente pelos trabalhadores na educação. E o que me traz hoje aqui, senhor presidente, é a manifestação de uma violência verbal. Aliás, a violência física ou verbal, ela é inaceitável, mas ela é muito mais pesada e pior quando ela é feita contra a mulher. E o que nós vivenciamos nesse final de semana no estado do Paraná foi a postura de uma liderança pública, de um deputado federal, presidente do partido do PSDB no estado do Paraná, que numa discussão através das redes sociais, por ter falta de argumento, agrediu uma professora, a professora Adriane Sobansky, chamando-a de biscate. Como lhe faltou argumentos para fazer a contraposição ao que ela falava, foi esse mesmo termo que ele utilizou. Chamou-a de biscate. Quando a gente vê uma situação dessas, dói na nossa alma, porque é um desrespeito profundo, não só em relação ao ser humano, que já é um desrespeito fazer um xingamento a qualquer pessoa, mas principalmente quando isso é dirigido a uma mulher, e principalmente quando isso parte de uma autoridade. O que é pior, senhor presidente? Ou seja, um deputado federal eleito pelos paranaenses, preside um partido, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né? Tem um papel de líder daquele estado junto com o atual governador, que recentemente massacrou os professores em praça pública e faz esse tipo de comentário. E não é a primeira vez, porque em 2010 esse mesmo deputado já tinha expressado pelo Twitter também uma ação de desmerecimento a pessoas e também a uma mulher, a estudante Vanessa Brito, a quem ele chamou de mal amada. Essas atitudes, senhor presidente, elas não podem ser ignoradas, toleradas, nem chanceladas. Nós não podemos achar que são pequenas e deixar passar, que um simples pedido de desculpas pode recuperar a situação, ou como fez o deputado, que tirou o seu Facebook do ar, dizendo que tinha sido atingido por hackers, e sumiu das redes sociais. Nós não podemos tolerar, porque, na realidade, elas legitimam agressões que podem ser e vão, consequentemente, ser maiores no tempo. O Paraná é hoje um dos estados que mais sofre com a violência contra a mulher. Nós temos índices alarmantes de violência contra a mulher. Violência moral, violência sexual, violência física. Não temos mais o aparato que nós tínhamos de enfrentamento a essa violência, das nossas delegacias, das nossas procuradorias, promotorias estarem aparelhadas para fazer esse enfrentamento. Então, quer dizer, aí quando um deputado acaba fazendo essa manifestação de violência, obviamente que o que se passa, a mensagem que passa ao Estado, a mensagem que se passa às pessoas é essa, de que a violência é permitida. Então, se um deputado chama uma professora de biscate, e o que mais pode acontecer? Né? Acontece o que aconteceu na praça, aliás, senhor presidente, porque se nós formos ver o que nós tivemos na Praça Nossa Senhora da Salete, em frente à Assembleia Legislativa, no dia 29 de abril, foi um massacre e majoritariamente contra mulheres, porque quem estava naquela praça protestando eram professoras, trabalhadoras na educação, que é uma categoria majoritariamente feminina. Eu estava lá, eu vi, mas a maioria das pessoas que foi atingida foi mulheres. Então, quer dizer, nós temos uma condescendência do poder público no estado do Paraná para praticar agressão contra as mulheres, agressão contra as servidoras públicas, contra as professoras, e um deputado vai à rede chamar uma professora de biscate. Não é possível que a gente, ainda mais sendo reincidente, que só a para gente esclarecimento aceite. dessa presidência, já que também eu presido a Comissão de Direitos Humanos, eu entendo a maior gravidade, que Vossa Excelência traz à tribuna, a senadora Gleice Hoffmann,
Mas eu tinha entendido que ele tinha falado, mas foi pior, ele escreveu? Não, ele escreveu. Ela estava fazendo uma discussão no Facebook e ele mandou uma mensagem privada, porque aí você vê também o caráter das pessoas, que não tem coragem de falar o que pensam mais grave publicamente. ainda, no meu entendimento. Mandou uma mensagem privada dizendo que ela tinha que parar de falar o que ela estava falando, porque aquilo levava a conotação de que a casa dela, inclusive um texto mal construído, e que ela era biscate. Ela ficou indignada e Com certeza publicizou absoluta. isso. Disse, olha, eu estou sendo agredida por um deputado federal, presidente de um partido no estado do Paraná, e estou sendo chamada com uma palavra dessa, desmerecendo a minha capacidade de diálogo, de interlocução, de protesto. É uma falta completa dele de argumentos para colocar. E fica mais grave, não é? Porque ele é um deputado, então, além de estar ferindo, né, de estar manifestando uma violência contra a mulher, é a violência feita por alguém que está no exercício do poder. Então, também é abuso do poder. Então, realmente, eu fiquei muito impactada quando eu vi isso na rede, quando eu vi as pessoas comentando. Isso virou notícia no estado do Paraná e está virando notícia nacional, porque é muito grave, né? Eu estou tomando algumas providências, senador Paim, e com certeza a gente chegará também à Comissão de Direitos Humanos, mas estou fazendo uma representação à Procuradoria da Mulher, a senadora Vanessa Graziotin, aqui no Senado, né, para que possa fazer e encaminhar essa representação à Câmara dos Deputados, onde esse deputado está exercendo o seu mandato, para que ele possa responder por isso, né? Como que ele se dá o direito de fazer um desrespeito desse numa rede social. Vamos também pedir uma nota de repúdio em relação a isso. E mais do que isso, nós estamos colocando também um projeto de lei, quero pedir de pronto o seu apoio, senador Paim, um projeto de lei fazendo uma alteração no artigo 140 do Código Penal, colocando a injúria por gênero, porque hoje nós temos alguns agravantes no crime de injúria, na questão de raça, cor, situação social, mas não tem gênero. O Excelência faz muito bem, porque quando nós fizemos a lei, nós não tínhamos, no primeiro momento, botado a questão também de raça, cor, como crime de injúria. Depois que colocamos, melhorou muito o combate ao preconceito. Claro. Esse caso de gênero, perfeito. Isso. Porque não pode mais alguns homens ficarem chamando as mulheres de vacas, de vadias, de biscate e achar que isso é normal e não ter nenhuma consequência penal em relação a isso. Então, nós vamos apresentar, eu espero que essa casa possa encaminhar com grande celeridade esse projeto, para que a gente tenha um mecanismo para poder agir, para ter uma ação penal e para quem faz isso responder penalmente. Nós já temos, do ponto de vista da Lei Maria da Penha, né, a injúria como crime. Claro que ela é uma lei muito voltada ao ambiente doméstico, então nós queremos agora colocar no Código Penal brasileiro também mais essa tipificação, né? Não dá para a gente aceitar essa situação, ou seja, nós temos que fazer esse combate, fazer esse embate. Então, eu quero aqui, dessa tribuna, como senadora, como mulher, como paranaense, me dirigir a Adriane Sobanski, que recebeu esse tratamento do deputado, dizer da nossa solidariedade, da minha solidariedade, sei que vai contar com a solidariedade das senadoras, das deputadas, porque toda vez que uma mulher é agredida assim, não agride-se apenas aquela mulher, agride-se o conjunto das mulheres, agride-se o gênero. Não é possível que a gente mereça um tratamento como esse, que a gente mereça ser desrespeitada. Não tem como nós aceitarmos isso. E nós estamos aqui para lutar exatamente, para enfrentar exatamente a violência contra a mulher. E a violência ela pode ser por palavras, pode ser por ação, por atos, por omissão, e em todas elas nós queremos fazer esse enfrentamento. E principalmente uma pessoa já sofrida, uma professora, que já teve a sua classe, a sua categoria tão desrespeitada numa manifestação, tão desrespeitada, e ainda vai fazer um protesto, vai fazer um debate na rede e é tratada dessa maneira. Eu lamento muito que o Paraná esteja protagonizando esse tipo de notícia em nível nacional.
né? Não bastasse já a triste notícia do massacre na praça no dia 29 de abril, agora também de seus líderes estarem desrespeitando, numa demonstração absurda de machismo explícito, com essa ação, com essa fala escrita desse deputado nas redes sociais. Eu queria também aqui aproveitar, senhor presidente, para falar do projeto de lei que causou todo o problema, toda a situação de violência que nós vivenciamos no Paraná no dia 29 de abril, que é o projeto de lei que alterou o Fundo de Previdência dos servidores estaduais, né? Naquele trágico dia lá do Centro Cívico, que eu estive ao lado do senador Roberto Requião, representando o Senado Federal, nós fizemos isso exatamente para fazer um apelo ao presidente da Assembleia que não colocasse em votação naquele dia. Primeiro, porque nós não tínhamos clareza da consequência daquele projeto nas contas do Estado, nas contas principalmente da Previdência dos servidores. E segundo, que com certeza, pelo clima que nós tínhamos ali, aquilo ia gerar violência, ia gerar confronto e, mais do que confronto, gerou um massacre aos servidores públicos. Da parte dos servidores públicos, passada aquela situação triste, há um grande temor em relação ao futuro de suas aposentadorias, pois são muitas as dúvidas, senhor presidente, que permanecem, e a insegurança em torno da sustentabilidade do regime da Previdência dos servidores estaduais depois da aprovação daquele projeto de lei, que transferiu de forma bastante temerária mais de 30 mil beneficiários do Fundo Financeiro, que o regime é de repartição, para o Fundo Previdenciário do Estado, de caráter contributivo. Naquele fatídico dia, exatamente no intuito de evitar o massacre ocorrido no Centro Cívico, buscando reduzir as tensões e, acima de tudo, propiciar um debate mais aprofundado sobre tema tão complexo e fundamental para o futuro das pessoas envolvidas, nós tentamos de tudo, junto ao presidente da Assembleia, como eu já falei, para que aquela votação fosse adiada. Em todo momento, senhores senadores e senhoras senadoras, nos valemos da necessidade evidente de dar um tratamento mais adequado a uma matéria tão importante, sem a urgência e sem o assodamento que seguramente contribuíram para toda aquela tragédia. E o principal motivo para o adiamento sempre foi o fato de o governo do Paraná descumprir os procedimentos adequados para a chamada segregação de massa dos segurados vinculados no seu regime próprio de previdência social do Estado. O projeto de lei que foi apresentado nunca teve um parecer conclusivo do Ministério da Previdência Social atestando a viabilidade da mudança. E o Ministério de Previdência Social é o responsável por isso, por resguardar os direitos previdenciários daqueles que contribuem para fundos específicos. Agora, senhoras senadoras e senhores senadores, mesmo com todos os alertas feitos, depois das cenas vergonhosas de violência que o mundo presenciou em Curitiba, estamos diante do cenário que buscamos evitar a todo custo. A lei estadual está aprovada e sancionada e o Ministério da Previdência se pronunciou, com o tempo que tinha requerido, contrariamente ao conteúdo da alteração, dizendo que ele é prejudicial aos servidores. Antes, o Ministério da Previdência deixou claro, em mais de uma oportunidade, que as informações fornecidas e disponíveis sobre os dois projetos apresentados pelo governo do Estado não eram suficientes para a elaboração de um parecer conclusivo. Agora que ele conseguiu concluir o parecer, concluiu contrariamente a aprovação do projeto de lei. Infelizmente, pela insensibilidade de algumas autoridades paranaenses, esse projeto já se transformou na Lei 18.469 de 2015, tendo para sua efetivação uma tragédia às portas da Assembleia. Eu digo que essa lei carrega o sangue dos professores e dos servidores, manchando a sua história. A pergunta que não quer calar agora é por que de tanta pressa ao decidir algo que impacta milhares de servidores públicos estaduais. Uma decisão
que necessariamente precisa ter assegurada a sustentabilidade atuarial no longo prazo e foi tomada de forma intempestiva e casuística para que o governo do Estado pague as contas atuais, ou seja, as contribuições dos trabalhadores para financiar o seu futuro, que foram transformadas em recursos para honrar a falta de planejamento do governo de hoje. É verdade que o fundo vai pagar, sim, previdência, os atuais aposentados, mas são aposentados que não contribuíram para esse fundo. Esse fundo deveria ser mantido como uma poupança previdenciária para pagar a aposentadoria daqueles que contribuíram com ele, e não daqueles que não contribuíram, que o Estado é obrigado a pagar pelo seu caixa, pelo caixa do Tesouro, pelo regime de repartição. O que diz o Ministério da Previdência sobre a lei estadual? Que sem a apresentação de elementos que permitissem à Secretaria de Políticas de Previdência Social manifestar-se previamente por sua adequação, encontra-se caracterizado o descumprimento do artigo 22 da Portaria do Ministério da Previdência, número 403. São apontadas a seguir algumas conclusões que podem ser extraídas da nota técnica atuarial, apesar de sua incompletude, indicativas de que a revisão da segregação se encontra em desacordo com a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência do Estado do Paraná. Constata-se no sucinto estudo apresentado a situação deficitária e a proposta de postergação em pelo menos 20 anos para se iniciar o aporte de crescentes contribuições suplementares para o restabelecimento do equilíbrio por um prazo superior aos 35 anos permitidos. Pode-se averiguar na projeção de receitas e despesas do Fundo da Previdência que, após a supracitada postergação, iniciariam, no ano de 2036, os aportes anuais com valores crescentes de contribuições suplementares, que em apenas 10 anos, portanto, a partir de 2045, essas contribuições suplementares já seriam superiores às contribuições normais que são encargos do ente público. Nos exercícios seguintes, fica evidente que, para se obter os saldos financeiros projetados, as contribuições suplementares exigidas têm que ser muito maiores, às vezes o dobro da contribuição normal a cargo do ente, até o final do fluxo projetado no ano de 2089. A gravidade da situação pode ser entendida à medida em que as atuais insuficiências de recursos passam a ser transferidas para as gerações futuras, tornando mais dispendiosa a despesa previdenciária, portanto, sem a observância dos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. Na sequência, estampa-se o demonstrativo, projeção de receitas e despesas do Fundo da Previdência, extraído da nota atuarial, no qual podem ser visualizadas as seguintes explicações. Em suma, da análise da última coluna saldo financeiro do fluxo que projeta receitas e despesas, pode-se dizer que nos próximos 7 anos o Fundo de Previdência será descapitalizado de 7.338 bilhões de reais até chegar a 4.271 bilhões. E esse déficit será repassado às gerações futuras, sendo que já no primeiro ano a descapitalização é próxima a 1 bilhão. Então, como governador, como deputados, esse projeto não implicava em mudanças no fundo previdenciário. Como não vai trazer prejuízo aos servidores públicos a poupança previdenciária, se a própria nota que vocês enviaram ao Ministério da Previdência mostra que a descapitalização será grande? Em 7 anos, mais de 7 bilhões de reais. No primeiro ano, 1 bilhão. Tudo em frontal desacordo com a determinação do equilíbrio financeiro e atuarial, no curto, médio e longo prazo, introduzido de forma expressa no artigo 40 da Constituição Federal pela Emenda 20 de 1998, em decorrência da qual torna-se necessária a constituição de reservas garantidoras avaliadas e controladas por processo atuarial para suportar as obrigações com os benefícios do plano sob pena de degradação do regime próprio de previdência e desobediência às determinações constitucionais.
Não obstante a constatação com a nova modelagem da necessidade de contribuições suplementares crescentes, conforme já foi falado, tem-se, de acordo com os dados demonstrados no quadro do demonstrativo de resultado da avaliação atuarial no exercício de 2014 do Plano Previdenciário do Paraná, que refletia a situação do regime antes da alteração promovida pela Lei 18.469, como resultado atuarial um superávit de apenas 238.148.000 ante os expressivos valores dos compromissos do plano. Ou seja, antes de se mudar o plano, nós já tínhamos um superávit muito pequeno. Com a mudança agora, com a colocação de mais de 30 mil servidores para ser pagos por esse fundo, nós só podemos chegar a um déficit. Esse pequeno superávit é absolutamente insuficiente para o plano previdenciário suportar a transferência dos estimados 33 mil servidores com 73 anos ou mais, cuja folha mensal é de 142 milhões, conforme apontado na própria nota técnica do Governo do Estado. Senhores senadores e senhoras senadoras, há quase 17 anos, a Emenda Constitucional número 20 introduziu a observância do equilíbrio financeiro e atuarial no trato de matéria previdenciária e, no caso do Paraná, ou do atual governo, desde 23 de janeiro de 2013, o Estado descumpre esse dispositivo, estando em situação irregular no que se refere ao sistema do cadastro previdenciário do Ministério da Previdência, o que deveria vedar a renovação do seu certificado de regularidade previdenciária. De lá para cá, já recebeu 2 notificações de irregularidade atuarial, que, se não fosse pela liminar judicial recebida pelo Estado, vedaria o Paraná de receber transferências voluntárias. Faço um apelo aqui ao Poder Judiciário, que não pode estar encobrindo, passando a mão na cabeça de governantes que não estão cumprindo com o que a Constituição determina. Não pode o Estado do Paraná acabar com a sua poupança previdenciária para fazer frente a despesas que o próprio governador não conseguiu equilibrar, gastou mais do que devia. Está comprovado que foi má gestão. Faço um apelo ao Supremo Tribunal Federal que julgue essa ação no seu mérito e devolva à União a sua capacidade de poder restringir o certificado de regularidade previdenciária, para que o Estado do Paraná devolva aos servidores, devolva aos professores, os trabalhadores na educação, aquilo que a lei que instituiu o seu fundo previdenciário previa, uma poupança previdenciária. O parecer do Ministério da Previdência, que entendo deveria ter sido aguardado pelo governo do Paraná, atesta o descalabro do nosso sistema previdenciário, que tende a piorar com a aprovação desta lei estadual. Por isso, em defesa dos servidores do Estado, eu defendo que as iniciativas do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado e também do Partido dos Trabalhadores e também do PMDB, de questionar a constitucionalidade da Lei 18.469 de 2015, que, além de envergonhar todo o nosso Estado com a violência praticada para sua aprovação, promove agora uma desordem no sistema de previdência do Paraná, essas medidas possam prosperar. Nós temos que resgatar o que foi perdido. Além de estar manchado com o sangue dos servidores, por aquele atentado que nós vimos na Praça Nossa Senhora da Salete, ainda coloca em risco a poupança previdenciária dos servidores. E mais do que isso, não resolve o déficit e o problema da conta e do descontrole do nosso Estado. Então, nós estamos vivendo no Paraná, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, uma situação de total descontrole. E é muito ruim que o Paraná seja esse exemplo para o Brasil. Descontrole nas suas contas, tenha sido um protagonista de uma repressão sem precedentes na história do nosso Estado e agora tenha um dos seus dirigentes, deputado federal, presidente do PSDB do Estado do Paraná, desrespeitando as mulheres, desrespeitando uma professora na rede social. Eu lamento tudo isso, nós vamos tomar todas as medidas que forem cabíveis no plano do Senado da República, como senadora do Estado que sou, representando a sua população,
população, representando, portanto, os seus servidores, para que a gente consiga impedir que isso prospere e consiga, principalmente, reverter essa situação do plano previdenciário. Agradeço, senhor presidente, agradeço, senadores, agradeço o tempo a mais que recebi nessa tribuna, mas, de fato, faço aqui um desabafo. Queria conceder a palavra ao nosso senador, que, inclusive, agradeço muito, senador, por ter me dado a primazia de falantes de Vossa Excelência. Obrigado, senadora Gleice. Em 2011, nesta mesma tribuna, onde Vossa Excelência ocupa neste momento, fazendo esse belo pronunciamento, eu disse que o sistema, os RPPS, era uma bomba relógio que iria explodir a curto, médio prazo. A Lei 98.117 de 98, que criou os RPPS para os estados, Distrito Federal e município, eu sabia que ia chegar nessa posição. O nosso estado do Tocantins foi desviado agora recentemente mais de R$1 bilhão de um estado que tem 26 anos de existência e que foi evidentemente criado o nosso RPPS em 2001, 2002, se não me falha a memória. Mas o que me preocupa, senadora, é que hoje nós temos algo em torno de 12 milhões de segurados nos RPPS. Nós temos hoje algo em torno de 187 bilhões de reais aplicado, disponível, nos caixas desses RPPS. Entretanto, os cálculos atuariais hoje deveria ser algo em torno de 350 bilhões de reais. E já está descoberto pelo Ministério da Previdência Social que há um desvio em todo o sistema de fundo de pensão próprio de mais de 80 bilhões de reais. Ou seja, é um fundo de pensão relativamente jovem, que esses segurados logo vão bater as portas, como lá no seu estado, você bem colocou, senadora, vão bater as portas para requerer a sua aposentadoria tão defendida aqui, nesta casa, dia e noite, pelo presidente que preside essa casa, o amigo senador Paim. Eles vão bater as portas desses fundos de pensão e não vão ter as suas aposentadorias. Isto é que vai acontecer se o Ministério da Previdência Social, que não tem responsabilidade peculiar, e se este Congresso não fizer alguma coisa com urgência, é o que vai acontecer. E nós não podemos, senadora, deixar isso acontecer, o que está acontecendo no vosso estado, no meu estado e em tantos outros. A CGU disse que de 97 sindicâncias que foram feitas, todas apresentaram irregularidades. Então, podemos fazer vista grossa, nós temos que atacar esta questão. Muito obrigado, senadora. Agradeço, senadora Thaídes, muito boas as suas colocações, porque, de fato, esse é um problema mesmo que não abrange apenas o estado do Paraná. Vossa Excelência tem razão. E se nós não tomarmos uma medida, leis como essa do estado do Paraná vão prosperar em outros estados. E aí, ao invés de nós termos 189 bilhões, nós vamos ter menos. Iríamos precisar de 300, temos 189, e se nós deixarmos os estados e municípios utilizar esse dinheiro, nós vamos acabar com a poupança previdenciária. Então, eu penso, pode senadora, falar. E aí em 2010, o Conselho Nacional Monetário, Conselho Monetário Nacional, editou uma resolução número 3.922 de 2010, aonde permite esses fundos de pensão, esses RPPS, fazer aplicações em rendas variáveis. Aí é que está o grande problema. Lá no meu estado, houve aplicação
no Banco Cruzeiro do Sul já falido, no BVA, no Banco Santos, no Porcão. Então, essa resolução do Conselho Monetário Nacional, nós temos que imediatamente, eu já estou tomando providência, ela tem que cair por terra. Esse dinheiro não pode sofrer risco. Era só mais essa colocação. Muito obrigado, senador. Muito boa. Inclusive, lá no estado do Paraná, que um reconhecimento feito ao senador Roberto Requião, quando ele foi governador do estado, ele impediu que esse dinheiro fosse aplicado, que não em letras do Tesouro Nacional, pela segurança que dava, pela rentabilidade que dava. Teve até uma crítica do mercado financeiro, diz, mas vai perder dinheiro, vai aplicar e ter um retorno, mas vai ter um retorno seguro. Né? Porque quem que está lá que pode dizer que uma aplicação é melhor que a outra, que a aplicação no Porcão, que a aplicação no Banco Cruzeiro do Sul é melhor que a aplicação do Tesouro? É subjetivo o julgamento de quem está na direção desses fundos. Nós não podemos brincar com o futuro. Então, infelizmente, o estado do Paraná vai ser um dos que colaborará para que essa poupança de 189 bilhões desses regimes próprios de previdência em todo o Brasil caia. E o Paraná era o estado que tinha o fundo com maior volume de recursos, mais de 8 bilhões de reais. É uma pena que isso tenha acontecido. Eu acho, inclusive, senador, que nós devíamos ter um projeto de lei aqui, dizendo que só pode se mexer no fundo, nos regimes próprios de previdência, se tiver expressamente um Ministério da Previdência anuindo, uma junta técnica anuindo. Porque o que acontece? Já mexeram Minas Gerais, agora o Paraná, Rio Grande do Norte. Minas e Rio Grande do Norte podem ficar sem o certificado de regularização previdenciária. Mas como o Paraná já tinha conseguido lá atrás uma liminar dizendo que ele tinha autonomia para legislar e para administrar o seu fundo, Minas e Rio Grande do Norte utilizaram dessa liminar para respaldar a validade das suas leis. Então, ou seja, nós estamos vendo um regime que foi construído, que era para garantir o futuro, sendo desmoronado para pagar contas do presente. Eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que fazer alguma coisa, além das ações judiciais, eu penso que nós tínhamos que ter projeto de lei aqui nessa casa, procurar o que já está tramitando, reforçar, para que realmente o Congresso Nacional pudesse ser um guardião desses planos, desses regimes de previdência e do direito das pessoas que estão pagando e contribuindo, porque não é uma contribuição só pública, aliás, muitas vezes o setor público não faz a contribuição, quem faz é só o trabalhador, estão pagando, estão contribuindo e podem não ter como exercitar, como usar esse direito. Então, agradeço sua contribuição. E agradeço também, senador Paim, a sua paciência por nos deixar tempo para falar dessa tribuna. Muito obrigada.